Criminologia, Teorias Sociológicas da Criminalidade, parte 2. Fala pessoal, beleza? Diego Pureza aqui, do Aprova Concurso, e para continuarmos a nossa análise das teorias sociológicas. E como eu prometi, nesse bloco vou me dedicar inteiramente às teorias do consenso. Bloco anterior, teorias do conflito, este bloco, teorias do consenso, e no terceiro e último bloco, todas as demais teorias que ingressaram ali para discutir o papel do crime e do criminoso na criminologia. Nessa evolução eu vou trabalhar com vocês por uma linha histórica. E eu vou começar com a Escola de Chicago, porque a Escola de Chicago foi uma das escolas mais importantes da criminologia, da história da criminologia, porque delas várias outras surgiram. E eu preciso contextualizar porque a Escola de Chicago ela veio ali logo no auge da Revolução Industrial. Por quê? Porque com a Revolução Industrial os grandes indústrias chegaram, a economia movimentando, só que com isso houve um aumento da erosão social. Aquelas pessoas ricas ficaram ainda mais ricas e aquelas pessoas pobres foram cada vez mais marginalizadas, em cada vez mais condições de miserabilidade. Vamos entender o que aconteceu e qual é a conclusão, sempre destacando o seguinte: se a escola é de Chicago, é porque naquele contexto e naquele lugar foi tomada uma conclusão. Só que o restante do mundo analisou aquilo e começou a tomar conclusões e tentar aplicar na medida do possível para cada localidade do mundo. Vamos entender, ó. Com a Revolução Industrial, aliás, é chamado também de ecologia criminal, tá um sinônimo que já caiu até em fase oral de concurso público. Então houve o crescimento dos centros urbanos e ao mesmo tempo o crescimento da criminalidade. Peraí, houve o crescimento dos centros urbanos ao mesmo tempo que cresceu a criminalidade? Sim, vamos lá. Com isso, a Escola de Chicago voltou sua atenção para os estudos dos meios urbanos, chegando à conclusão de que o meio ambiente influenciava a conduta criminosa. Então o meio ambiente incentivava as pessoas a praticar crimes. Logo concluíram também que o crescimento da população nas cidades representava um crescimento na criminalidade. Aliás, eles fazem um comparativo até interessante que é o seguinte: o que eles perceberam é que muitas pessoas eram incentivadas pelo meio em que viviam para praticar crimes. Então a pessoa ela crescia numa margem da sociedade. Pense no seguinte: o centro da cidade tinha ali as grandes indústrias. E nas periferias, como se fossem favelas. Porque ali iam mutuando as pessoas que chegavam de fora. Com o crescimento da Revolução Industrial, muitas pessoas de outros lugares do país vinham para Chicago para trabalhar. E chegavam lá, acabavam trabalhando que nem louco para receber pouco dinheiro. Então tinha que mudar ali, tinha que se mudar e morar nas periferias. E nas periferias tinha muitas pessoas que não se conheciam, recém-chegados. Com isso, muitas pessoas de várias culturas, algumas com pouca educação. E aí, naquelas regiões começaram a crescer os crimes patrimoniais, os crimes violentos. Então a pessoa que crescia naquele ambiente, naturalmente pegava aquela cultura e tinha uma tendência a praticar aqueles crimes. E com o crescimento desses centros urbanos, o que se perdia? Amizade, confiança. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu, Diego, na minha vizinhança, eu conhecia todos os vizinhos se conheciam. A minha infância era assim. A criança vivia na rua. Se um vizinho ia viajar, todos os demais vigiavam a casa dele. Na medida que as coisas foram evoluindo, modernização, globalização, muita gente se mudando, vai para lá, vai para cá, foi se perdendo isso. Porque você olha numa rua, tem morador novo todo mês, todo ano. Então ninguém mais conhece ninguém, um vizinho não fala mais com o outro, e com isso houve um afastamento das pessoas. Houve um enfraquecimento das agências de controle social informal, círculos de amizade, igreja e tudo mais, e com isso campo fértil para o crescimento da criminalidade. Logo, à luz da Escola de Chicago, é correto concluir que a cidade era responsável por produzir a criminalidade. Essa frase já caiu em concurso. As cidades produziam a criminalidade. E a Escola de Chicago ela tinha algumas características. Ela se valia do método empírico, porque ela analisava os casos concretos de Chicago. Elas não ficavam deduzindo ideias. Não, analisava caso a caso, colocava nas estatísticas para depois chegar a conclusões. Então ele apresentava a finalidade pragmática, finalidade a ser aplicada naquele local de forma cirúrgica. E utilizava os inquéritos sociais, chamados social surveillance. Por quê? Porque eles percebiam que tinha muito crime de cifra oculta, cifra negra. Não chegava ao conhecimento das autoridades. Então se ficasse só se baseando em inquéritos policiais e ações penais, não ia chegar a conclusões seguras. Então ia para inquéritos sociais, ou seja, inquéritos que eram documentos que vocês analisavam a condição social das pessoas, renda, trabalho, pobreza,
por ali iam enxergando quem era quem e os perfis. Com isso, são propostas da Escola de Chicago para reduzir a criminalidade e, consequentemente, preveni-la. Eles propõem a mudança efetiva nas condições econômicas e sociais das crianças, porque com isso, futuramente, você colhe uma futura geração menos propensa à criminalidade. Fortalecimento dos mecanismos de controle social informal, como as igrejas, círculos de amizade, por aí vai. E um Estado atuante especialmente sobre a pobreza e o desemprego, visando diminuir a desigualdade social. Vejam, perceba que todas as finalidades da Escola de Chicago não eram um combate duro à criminalidade por meio de polícia, Ministério Público, não. Era trabalhar na causa, nas origens do crime, educação, distribuição de renda e por aí vai. A importância da Escola de Chicago é inegável, ela influenciou várias outras teorias. Por exemplo, ela influenciou a teoria da desorganização social, chamada de teoria ecológica, vamos estudar ela ainda nesse bloco, teoria espacial, teoria das janelas quebradas, teoria ou política de tolerância zero. Essas últimas eu vou estudar com vocês no próximo bloco, porque elas são teorias mais modernas, mais atuais, então elas não ingressaram nessa classificação. Essa foi a Escola de Chicago, tá bom? Tranquilos? Uma outra escola, e essa tem um peso significativo para a criminologia, é a teoria da associação diferencial. Por meio dessa teoria surgiu a ideia dos crimes de colarinho branco, os crimes praticados pelos ricos, poderosos. Vou contar a historinha para vocês dessa teoria, que ela é muito importante. Ela é chamada também de teoria da aprendizagem ou social learning, baseada nos estudos de Edwin Sutherland. Grave o nome do Sutherland, porque esse cara aqui, ele realmente trouxe muitas ideias novas para a criminologia. No tempo em que ele discutiu essa ideia, ele era muito jovem e ele era o único a falar sobre isso. Vou explicar por quê. Ele trabalha o pensamento segundo a qual o crime não consiste apenas em uma inadaptação de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas, visto que não é praticado com exclusividade por seus integrantes. Ricos também praticam crimes. O que Sutherland fez? Na época em que ele começou a discutir a criminologia, vigorava as teorias críticas de forma pesada. Só se falava em teoria crítica, era uma hegemonia do pensamento, só teorias do conflito. Então só se falava o seguinte: pobre pratica crime, rico não, é só pobre. Se diminuir a pobreza, diminui crime. Então eram ideias preconceituosas. Sutherland falou o seguinte, ele começou a investigar casos concretos e concluiu que não, isso é mentira. Ele percebeu que, na verdade, você era influenciado pelo meio em que você vivia e você aprendia com os seus pares. Se você estava perto de bandidos que praticavam furto, você naturalmente aprenderia a praticar furtos. Só que se você estivesse próximo de corruptos, imagine um sujeito riquinho, cresceu filho de deputado e está no meio político, vendo todo mundo se corromper, todo mundo praticar corrupção com naturalidade. Ele vai aprender também esse tratamento. Então ele entende que a criminalidade não está ligada à pobreza, à classe social. Está ligada ao meio em que você vive e o meio pelo qual vai te ensinar aquilo que você vai aprender. Então ele vai falar o seguinte, não, olha que interessante. Sutherland quebrou paradigmas, porque na época em que ele trabalhava essas ideias, que era a única voz falando isso, não tinha dados estatísticos. Ele percebeu que o sistema de justiça criminal ele era desigual, era elitista e tinha uma certa corrupção. De tal forma que, como nós tínhamos essa ideia de que só pobre cometeria crimes, só os pobres tinham inquéritos policiais, ações penais, condenações. Quando era rico, tudo era atenuado. Por exemplo, se um pobre praticava crime, era preso, condenado e julgado. Ponto. Se um rico praticasse um crime, não, isso não é crime não, vamos tratar com mérito civil. Então Sutherland não tinha dados estatísticos criminais contra os criminosos. Ele precisou analisar ações civis. E quando ele analisava os processos civis, o que ele percebeu? Peraí, nessa ação civil, esse rico, esse deputado, esse banqueiro, esse empresário, estão sendo julgados para devolver esse dinheiro, mas a prática dele é criminosa. Cadê o crime? Cadê a ação penal? Cadê o inquérito policial? Então ele começou a cadastrar as condutas criminosas, mesmo quando elas não eram julgadas na esfera criminal. E ele percebeu que os ricos também praticavam crimes. Defende que o comportamento humano tem origem social e o homem, ao aprender a conduta desviada, associa-se com referência nela. Aprende a criminalidade desde os métodos, ou modus operandi, até os respectivos resultados e vantagens. Então o homem vai aprendendo a como se praticar um crime
como não ser pego e as vantagens do crime. É aprendido mediante a comunicação com outras pessoas. No final do século 30, então, Edwin Sutherland cunhou a expressão white collar crime, ou seja, crime de colarinho branco. Ele é o responsável por essa expressão, e essa expressão começou a surgir a partir da teoria da associação diferencial. Beleza? Cai muito em concurso. Também é chamado de crime de cifra... Onde é que tá? Esse aqui é o crime de colarinho branco, são relacionados aos crimes de cifra dourada. Crime de cifra dourada. Galera, anos depois, veio um outro sujeito e trouxe a teoria da identificação diferencial. Olha só, para não confundirem, eu acabei de falar da associação diferencial. Então, Edwin Sutherland falava que eu estava ali no meio de um grupo, amigos, eu vou aprendendo com eles o que eles fazem. Só que anos depois, um sujeito chamado Daniel Glasser, ele pega a teoria da associação diferencial e ele vai além. Ele chama de teoria da identificação diferencial. Ele vai falar o seguinte, olha, Sutherland está certo. As pessoas aprendem a praticar crimes. Só que não precisam ter um contato direto físico. Elas podem aprender à distância. Elas podem aprender com um jornal sensacionalista, com um filme, com novelas. Por exemplo, isso é muito atual, nós temos novelas hoje, filmes, que toda hora ficam beatificando criminosos. Colocam um criminoso como um coitadinho ou como um herói da comunidade, um traficante herói da comunidade, e o policial, o promotor, o juiz como os opressores, os bandidos, os corruptos. Vejam, isso é uma lição para ensinar as pessoas a se espelharem no criminoso. Então ele entende que não é necessário um contato direto para se aprender a criminalidade. Uma criança assistindo a cultura que idealiza, que beatifica o crime, também poderá aprender. Vejam, essa teoria da identificação criminal foi desenvolvida por Daniel Glasser, defende que há a possibilidade do indivíduo aprender o crime a partir da identificação com criminosos tomados como referência, independentemente de aproximação ao convívio pessoal e físico. Daí critica-se o estímulo de crimes por parte da mídia, que, segundo essa teoria, possui o poder de influenciar positiva ou negativamente as pessoas. A mídia tem um poder fundamental, um papel poderosíssimo para a mudança de cultura. E o que a gente vê nas últimas décadas é uma mídia incentivando a criminalidade. É o que denuncia Daniel Glasser. Beleza? Uma outra teoria, e essa muito cobrada em concurso público, por isso eu vou dedicar um tempo a mais a ela. É a chamada teoria da anomia. A teoria da anomia, ela também chamada de estrutural funcionalista, a palavra anomia significa ausência de lei, sem leis. Só que vocês vão perceber que quando nós falamos anomia, não é no sentido literal. Hoje em dia não se concebe mais um estado sem leis. Quando a gente fala de anomia, ou seja, um lugar sem lei, é um lugar onde as leis não são cumpridas, são ignoradas, um estado de anarquia, um estado em que ninguém está nem aí com nada. Já viram aquele seriado The Walking Dead? The Walking Dead, onde o mundo está começando depois do apocalipse zumbi, ali seria uma anomia literal, porque ele não tem regras mesmo. Cada um por si é a lei do mais forte. Só que essa anomia pregada por essa teoria é uma anomia mais em que a lei é simplesmente simbólica, ninguém mais olha para ela. E é isso que acaba levando a um estado de criminalidade. E ela vai repartir, isso que é interessante, ela vai analisar a sociedade, dividir a sociedade por grupos. Vamos entender, vamos com calma. Diante do fracasso dos meios regulares de proteção social, bem como do descrédito das normas e dos valores sociais, será possível se atingir um estado de completo abandono das regras de convívio social. Ninguém mais acredita na lei, ninguém mais acredita no Estado. Possui predicados marxistas, mesmo sendo uma teoria do consenso, e foi cunhada por Robert King Merton. Robert King Merton se inspirou nos ensinamentos de Emily Durkheim. Cuidado! Tem gente que fala que a teoria da anomia surge com Durkheim. Emily Durkheim traz algumas ideias esparsas sobre a anomia, mas quem sistematiza essa ideia é Robert King Merton, tá, galera? Determinado comportamento pode ser considerado criminoso por violar o consciente coletivo. O que é isso? O que é o consciente coletivo? Numa democracia, a maioria dita os valores dominantes. Então há um consentimento coletivo de que pegar o que é do outro é errado. Há um consentimento coletivo, uma ideia geral, de que matar alguém é errado, de que agredir o outro é errado, pegar o que não te pertence é errado, é isso. Então, nesse sentido, crime
seria qualquer comportamento capaz de violar esse consciente coletivo, e a pena passa a ser um instrumento de defesa, de proteção desse consciente coletivo e de preservação social. Vejam, se o sujeito furtou, pegou o que não é dele, eu preciso aplicar pena para defender esse consciente coletivo, para defender esses valores dominantes, esses valores da maioria. Vamos lá. Então, definindo, colocando os pingos nos is. Consciente coletivo seria a estrutura social responsável por definir os fins e as metas culturais dominantes, bem como quais os meios institucionalizados considerados legítimos. Olha, isso aqui é muito importante vocês saberem. Eu preciso apontar para vocês que agora nós vamos entrar numa situação de conflito entre as metas culturais e os meios institucionalizados. Como assim? Consciente coletivo, então, significa as metas culturais vigentes numa sociedade e os meios institucionalizados para buscar essas metas. Como assim? Eu posso dizer para vocês que no estado em que nós vivemos hoje, no país que nós vivemos, no mundo moderno que nós vivemos hoje, eu posso destacar algumas metas culturais. Quais são as metas que a maioria dos cidadãos costumam buscar? Porque são valores importantes para a nossa sociedade, pelo menos para a maioria. Um bom emprego, salário, são metas culturais. Qualidade de vida, muitas vezes riqueza, um bom carro, uma boa casa, educação para os filhos, são metas culturais. E quais são os meios institucionalizados, ou seja, legalizados para se alcançar essas metas? Estudar, trabalhar, investir, ter sucesso na vida, é isso. Então, quando eu chego no estado de anomia, ocorre quando ou eu ignoro as metas culturais, eu não quero ser rico, poderoso, eu quero ser um assassino, mais ou menos isso, ou eu não acredito nas metas institucionais, eu não quero estudar e trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero roubar o que é do outro. Começa por aí. Quando eu começo a fragilizar as metas culturais, os meios institucionalizados, ou os dois. A partir daí, Robert King Merton, ele apresenta 5 possibilidades em que um cidadão pode se adaptar a essa realidade. Vocês vão perceber que vai ter o cidadão ordeiro e vai ter o cidadão criminoso para um estado, que vai contribuir para um estado de anomia. Vamos ver? Ele separa então em 5 categorias. Já vou trazer uma tabela para vocês para resumir toda essa ideia. Vamos lá. Primeiro grupo de cidadão é o grupo da conformidade, ou chamado de comportamento modal. São pessoas, ou são indivíduos que aceitam a ideia de que é preciso trabalhar para alcançar o sucesso profissional, ainda que dessa forma precise de anos para atingir as metas culturais. Então, beleza, eles aceitam os meios institucionalizados e aceitam as metas culturais. É o cidadão comum. Ele entende que ele precisa trabalhar, mesmo que isso dure anos, décadas, para alcançar aquilo que ele quer, o objetivo que ele quer. São os cidadãos da conformidade. Só que nós temos também aqueles da inovação. São as pessoas que aceitam as metas culturais. Querem ser ricos, querem ter status, mas não aceitam os meios para chegar até lá. Vejam, o indivíduo quer riqueza, ele quer status, porém ele rejeita a ideia do trabalho e passa a buscar tais metas por meio de assaltos à mão armada. Esse sujeito aqui, por exemplo, ele já contribui para um estado de anomia, ele já está quebrando com o consciente coletivo. Temos também aqueles do ritualismo. Exemplo, eles não concordam com a ideia de que só se consegue sucesso por meio da riqueza. Eles não concordam com as metas culturais. Mas mesmo assim, eles permanecem em sua rotina de trabalho. Então eles não concordam com as metas culturais, mas seguem a vida por meio dos meios institucionalizados. Continuam estudando, trabalhando, seguem o fluxo, seguem o rumo. Esses continuam cidadãos ordeiros. Temos também o da evasão ou retraimento. São aquelas pessoas à margem da sociedade que não sabem de nada, não estão nem um pouco se importando com os meios institucionalizados, nem com as metas culturais, vivem num outro mundo marginalizado. Exemplo, mendigos, andarilhos, alcoólatras, dependentes químicos, patológicos e crônicos e por aí vai. E por fim temos a rebelião, que são os revolucionários, os anarquistas. São aquelas pessoas que não aceitam as metas culturais e não aceitam os meios institucionalizados. Querem acabar com tudo. Ó. Tá aqui, ó, anarquistas, rebeldes sem causa, revolucionários. E com isso temos esse cenário de anomia. Segundo Robert King Merton, nós temos a conformidade, que aceita os meios culturais, e aceita as metas culturais, né, e aceita os meios institucionalizados. Temos a inovação, que aceita os meios
institucionalizados, mas não aceita os meios para alcançar as metas culturais, são os caras que querem ficar ricos, querem ter status, mas por meio de assaltos, corrupção e por aí vai. Temos aqueles ritualistas que não aceitam as metas culturais, mas continuam vivendo normalmente cumprindo as regras. Temos aquela parcela de evasão, retraimento, né, ou inocuização, que simplesmente não estão nem aí para metas culturais e nem para meios institucionalizados. Temos o estado de rebelião, que esses são, por excelência, agentes da anomia, né, que buscam a todo custo um estado de anarquia. Conclusão, ó, se tivermos o fracasso na perseguição das metas culturais, somados com a escassez dos meios institucionalizados, a sociedade caminhará para um estado de anomia, onde ninguém respeitará mais meta nenhuma, ninguém mais respeitará nenhum tipo ali de ordem social, de leis e por aí vai. Beleza? Tranquilos? Essa é a teoria da anomia. Há outras ainda que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá. Ó. Temos a chamada teoria da desorganização social, também chamada de teoria ecológica. Essa aqui vai praticamente copiar e colar a conclusão da Escola de Chicago. Ela surge em 1915 e conclui que o progresso e a expansão da sociedade acarreta no crescimento da criminalidade dos grandes centros urbanos. A ideia básica gira em torno principalmente do enfraquecimento dos meios de controle social informal, desordem social e falta de integração. Percebam, é uma teoria que surge anos depois, mas ela faz uma síntese da Escola de Chicago. Então, se cair teoria da desorganização social, tem muita gente que entende que ela é praticamente uma continuidade da Escola de Chicago, tá? Por isso que usam como sinônimo a teoria ecológica, já que a Escola de Chicago também é chamada de ecologia criminal. Temos uma outra, que é a teoria da neutralização, e essa é interessante. A teoria da neutralização vai analisar as desculpas esfarrapadas dos delinquentes. Ela não vai justificar, ela vai diagnosticar as desculpas dos delinquentes. Elas partem de estudos da delinquência infanto-juvenil, mas que hoje é aplicada para qualquer idade. Vejam, cunhada por David Mattson e Gresham Sykes, ao analisar a delinquência infanto-juvenil, percebem a utilização de técnicas. O criminoso usa técnicas, pessoal, de neutralização utilizadas pelo próprio delinquente na expectativa de racionalizar e justificar a própria conduta criminosa. Por meio da teoria da neutralização, 5 técnicas são desvendadas. A primeira técnica é a técnica da negação da própria responsabilidade. O criminoso fala, não, mas a culpa não foi minha. A culpa não foi minha, não. Foi da vítima. Não fui eu que fiz isso aqui, não. Não tem nada a ver com isso, não. Outra, a negação da lesão praticada. Ou a negação da ilicitude. Falou, não, mas o que eu fiz não era errado. Eu achava que a minha conduta não causaria nenhum mal. Eu fiz tudo isso bem intencionado. Veja, eu, por exemplo, eu fiz isso achei que estava fazendo um carinho na vítima. Ou negação da vítima. Não, esse cara não é vítima não, eu agredi, eu matei, mas ele teve o que merecia. Ele pediu para ter isso, era um sujeito egoísta, um sujeito mau. A condenação dos condenadores, todo mundo pega no meu pé injustamente, a culpa não é minha, é do policial, a culpa não é minha, é do promotor, é do juiz que me condenou, eles são culpados. Ou apelo à lealdade. Eu não fiz isso por mim, eu fiz isso por um bem maior. Eu não roubei para mim, eu roubei para o partido. Eu não saquei os cofres públicos para mim, eu saquei para distribuir para a população pobre, carente. O famoso Robin Hood, né? Rouba para os pobres. Então são técnicas de neutralização onde a delinquência utiliza esses mecanismos para tentar de alguma forma justificar, passar um pano ali para próprio crime. Tranquilos? Fácil? Galera, a próxima e última teoria para nós analisarmos a nossa aula é a teoria da subcultura delinquente. A teoria da subcultura delinquente é outra que cai em concurso público e já vou adiantar para vocês, ela cai muito em relação aos exemplos. É uma teoria que vai entender que é uma espécie de subcultura, uma cultura mais fraca e dessa subcultura pessoas são criminalizadas. Vamos entender, ó. Trata-se da teoria do consenso criada pelo psicólogo Albert Cohen, por meio da obra Delinquent Boys, de 1955. Tem origem nos Estados Unidos, pois logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos alcançavam expressivo crescimento econômico e tecnológico, que veio com a famosa expressão American Dream, né? A partir daí, houve naturalmente um aumento na erosão da divisão de classes, ou seja, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Toda aquela introdução que eu fiz para vocês na Escola de Chicago. Então, tal teoria vincula o aumento da criminalidade com o crescimento da população menos favorecida. A população mais pobre cresceu,
cresceu a criminalidade, sem acesso ao que seria considerado uma cultura de qualidade. Então é uma galera que cresceu sem educação, sem cultura de qualidade, logo acabou se espelhando na delinquência. Dentre os exemplos da subcultura delinquente nos Estados Unidos, guarde os exemplos, que os exemplos caem em concurso. São as gangues de bairros localizados em periferias nas grandes cidades, as tribos de pichadores, ó, que seriam os delinquentes de uma subcultura, membros de facções criminosas em bairros afastados. Aliás, já caiu uma questão tão ridícula em concurso público que era o seguinte, eles contavam no enunciado que o Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Atlético Mineiro e chegou lá, e naquele momento de euforia, as torcidas, tal, aquele bando de maluco, aí até que a galera chegou num muro e pichou Ronaldinho 80, que era o número da camisa. Aí vão perguntar a que tipo de teoria está relacionada essa prática de pichação de muro. A teoria da subcultura delinquente. Então eles florearam tanto o enunciado que no final só queriam saber o seguinte, pichadores são exemplos do quê? Pichadores, subcultura delinquente. Olha o exemplo citado pela doutrina. A luta dos negros norte-americanos por direitos civis nos anos 60, demonstrando a não acessibilidade por direitos em alguns setores. Então a doutrina cita esse exemplo dos movimentos negros, dos movimentos civis da década de 60 nos Estados Unidos, provando que havia uma subcultura, provando que havia uma classe que não tinha acesso à educação, uma cultura de qualidade. Segundo Cohen, a subcultura delinquente se caracteriza por 3 fatores. Por que um criminoso nessa subcultura praticaria crimes? Primeiro, eles vão praticar sem utilitarismo. É comum crimes sem utilitarismo. Como assim? Muitos delitos não possuem motivação racional. Exemplo, alguns jovens furtam roupas que não iriam usar. Então, em bairros de periferia onde há essa subcultura delinquente, percebe que se uma gangue percebe que está andando algum turista por ali, vamos roubar. Por quê? Você precisa do que é dele? Você precisa do tênis dele, da colar? Não, vamos roubar porque a nossa cultura quer roubar. Pra gente se impor, mostrar quem é que manda aqui. Então uma das características da subcultura é o não utilitarismo. 2. Malícia da conduta. O prazer em prejudicar ao próximo. Exemplo, a atemorização que gangues fazem em jovens que não as integram. Eles precisam colocar um medo na molecada para mostrar que eles mandam, para colocar impor um certo tipo de respeito. Negativismo da conduta. Oposição aos padrões da sociedade. Eles ficam o tempo todo caminhando em sentido contrário aos valores dominantes daquela sociedade. Se aquela sociedade entende, é parecido com a teoria da anomia, se aquela sociedade entende que tem que trabalhar para conquistar o que quer, não, aqui nós vamos roubar, tirar o que é do próximo, sempre em sentido contrário. E qual que é a crítica sobre essa teoria? Recai sobre a sua incapacidade de explicar a criminalidade como um todo. Percebam? Essa teoria não explica o crime de colarinho branco como fez a teoria da associação diferencial. Então é uma teoria falha, é uma teoria que tem fraquezas. Fica só diagnosticando a criminalidade em bairros periféricos. Mas percebam, de tudo que eu falei para vocês, se a gente for aplicar na prática, hoje não existe uma teoria absoluta. Não tem como falar, ó, essa teoria está 100% certa, essa 100% errado. Percebem? Dá para aproveitar um pouquinho de cada uma, inclusive das teorias do conflito, também um pouco das consenso, e inclusive das teorias que eu vou falar para vocês no próximo bloco. Então, se vocês separarem bem, cada teoria contribui com alguma ideia. Tem suas falhas, mas contribuem com ideias. O detalhe é que a criminologia surge como uma ciência para colocar peso em cada uma dessas teorias e falar qual que é importante, qual que não é, qual que tem proveito, qual que não tem, qual que merece atenção, qual que não merece. Essas são as teorias do consenso. No próximo e último bloco sobre esse tema, eu vou trabalhar todas as demais teorias que surgiram posteriormente a essa classificação. E todas elas continuam caindo muito em concurso. Não são só essas teorias do conflito e do consenso que caem. As que eu vou falar no próximo bloco estão cada vez mais sendo cobradas em concurso público, beleza? Então aguardo vocês no nosso próximo e terceiro bloco sobre o tema teorias sociológicas da criminalidade. Até já!